Seja muito bem-vindo a mais um VeritasCast, né? Hoje a gente tem um tema que eu preciso fazer duas advertências aqui para a gente começar, né? Para que a gente comece bem esse tema de hoje, como você viu aí. Ele é impróprio para crianças, é impróprio para menores, né? Então, você criança que está vendo aqui, eu vou sugerir o cachorrinho Pandu, né? Tem até a almofadinha aqui, ó. Vou sugerir para que você procure aí os desenhos do Pandu. Tem o desenho da pombinha, do cachorrinho, tem o desenho do João do pé de feijão, que é muito mais legal do que a história original, modéstia à parte, brincadeira. Tem a música do Santo Anjo. Nós temos aqui também, ó, os livros da nossa convidada de hoje. Eu trouxe aqui, esses aqui são mais voltados para o público infantil. As edições são excelentes, né? Editora Canar, falei certo? Acho que é isso mesmo. Ó, material excelente, muito bom. Então, criançada, vamos lá, vamos assistir o Pandu. Eu vou deixar um trechinho do Pandu aqui para vocês, ó. Pandu reencontra sua família. No domingo, após a Santa Missa, o padre foi convidado para o almoço no sítio do Sr. Clemilson. Quando chegou, percebeu que haviam vários cachorros e todos muito parecidos com o Pandu. Ficou intrigado e perguntou ao proprietário se poderia voltar em outra ocasião com seu cachorrinho. E gentilmente o Sr. Clemilson permitiu. Na semana seguinte... E é isso, né? Então, você que é adulto que está assistindo esse podcast, corre aí, pega um fone de ouvido, se você quer assistir, tem criança por perto, né? A gente não vai usar uma linguagem vulgar, obviamente, né? Mas o conteúdo pode ser explícito em alguns momentos aí. A segunda advertência que eu tenho para fazer são as ocasiões de tentação. Você que tem dificuldade aí com o estímulo do seu imaginário, é melhor que você não assista, né? Então, cada um sabe, né? Eu não quero fazer ninguém pecar por causa dessa temática, tá bom? Eu não posso deixar de agradecer aqui a Escola de Música Vivati, nas pessoas aqui da Raquel Mantovani e Marinês Lobão, e principalmente do meu irmão querido aí, que é o professor Ronaldo Trindade, né? Para quem não sabe, a gente já tentou gravar esse podcast na semana passada. A gente fez ao vivo, né? A gente estava junto com a Maria Célia, lá na Escola Vivati, que nos recebeu, né, de braços abertos. O Ronaldo, né, com todo o empenho do mundo, levou os equipamentos dele, nos emprestou um monte de coisa. Nos receberam tão bem lá, mas não foi possível a gente gravar por uma infelicidade, né, de uma questão técnica aí. Mas eu não posso deixar de agradecer. Muito obrigado mesmo. A gente não está ganhando nada com isso, tá? Não é propaganda. É um agradecimento mesmo, sincero, de coração, tá? Enrolei aqui também, aproveitei para falar isso, né? Enrolando aqui para que você tenha tempo de tirar as crianças daí, já foi divertido, né? Então, vamos começar. Eu quero aqui apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Maria Célia Reis. Ela é esposa do Dr. Edmilson. Ela é mãe de 7 filhos, né? Psicóloga da abordagem fenomenológico-existencial, como se eu soubesse o que é isso, falei, né? Todo empolgado aqui. Ela é mestre em personalismo, ela é escritora. Esses livros que eu mostrei aqui, ela me presenteou. Tem mais esse aqui também. Eu não mostrei no começo, né? Porque esse aqui não é para o público infantil, né? Mas, enfim. E tem mais dois livros que ela também publicou. Enfim, uma pessoa fantástica, né? Eu já virei fã dela. A gente se conhece há pouco tempo, mas vocês vão ver. Ela é uma pessoa sensacional, né? Estou aqui com o André também, né? Meu irmão André. O André é meu guarda-costas aqui, né, André? Para eu não falar nenhuma Amém. besteira. Deus abençoe a todos. O André vai me corrigir aqui se eu falar alguma besteira, né? E agora sim eu passo a palavra, então, para a Maria Célia, para ela se apresentar rapidamente, né, Maria? Primeiro, eu quero agradecer, né, tanto o André quanto você, Leonardo, o carinho, né, poder dar esse espaço
para a gente poder divulgar um tema que eu gosto muito, né, que é a teologia do corpo, que é esses temas ligados a São João Paulo II. E no muito é isso, é poder contribuir. Espero que todo mundo que esteja no podcast aí possa absorver bem e no sentido de aprendizado, ter o coração aberto. A gente que agradece, né? Bom, Maria Célia, na nossa primeira tentativa lá de gravar o podcast, a gente começou falando, e você fez uma introdução super, né? A gente começou falando assim que a nossa sociedade hoje, ela infelizmente ela é muito sexualizada, né? Muito erotizada, e em muitos casos se consome muita pornografia, né? Enfim, que é uma sociedade que ela já está voltada para uma sexualidade, talvez, como é que eu posso dizer? Não como Deus quis, né? Então, assim, a gente falava desse resgate, né, da sexualidade, como ela foi quista por Deus, né? Então, você sabe muito sobre a questão da teologia do corpo, né? Eu gostaria que você fizesse para nós uma introdução nesse sentido, sobre a teologia do corpo, né? E visando também essa questão, né? Como a nossa sociedade e cultura hoje ela é tão erotizada, né? Toda propaganda tem, enfim, vocês sabem, né? Toda propaganda, tudo parece que tudo hoje em dia tem, né? Uma sexualidade talvez desregrada, né? Ou não, onde o amor mesmo, né? Ele fica em segundo plano, né? Só parece que é só a questão carnal, assim, né? Então, como é que é? Como é que a gente consegue linkar a teologia do corpo com essa questão cultural de hoje em dia? Eu acho que essa questão cultural está no cerne da proposta de João Paulo II, né? Até porque a teologia do corpo nasce nesse período, né, pós-concílio Vaticano II, que Paulo VI escreve a Humanae Vitae, né? Que era que já tinha bem definido o pode e não pode, condenou bastante, no sentido bem profético, a questão da inseminação in vitro, né, a chegada da pílula, falando de todos os problemas dessa separação e cisão do amor da sexualidade, né? E se a gente for bem técnico e teórico, separar o unitivo do procriativo, né? Essa realidade, colocar a sexualidade ia ter o risco de coisificar a pessoa humana, objetificar o corpo, né? E é o que você disse bem aí, tentar fazer a sexualidade um objeto de venda e compra e marketing, né? No sentido de muito mais de movimentar produtos e dinheiro do que de fato amar, né? Então aí Paulo VI, só que ele não teve tempo de teorizar sobre isso, né? Era um papa que estava quando encontra Wojtyla, eles tinham já um contato, uma amizade. Ele fala para Wojtyla, você já tem um trabalho longo aí, tanto no sentido que Karol Wojtyla era antropólogo, né? E já estudava isso, como também em Cracóvia tem toda uma experiência de João Paulo II com os jovens, tem acesso muito à formação para casais, né? Ele fazia retiros nos Alpes, assim, celebrava para os jovens, para os casais, e ele tinha essa proximidade muito grande como confessor, como orientador. Então, além da questão teórica, né, de ser um estudioso da questão da pessoa humana, ele também tinha uma experiência vivencial, né? Ele tinha muito feeling, muito contato, muito repertório de acesso a todas as dificuldades do nosso tempo nesse sentido da sexualidade, né, do amor humano. E ele era uma pessoa apaixonada por esse tema também, né, se a gente for ver. Não sei até se você já... Naquele dia eu nem lembrei disso, mas hoje eu estava aqui com material aqui em mãos, e aí eu até me peguei lembrando disso, né? Uma peça de teatro do Wojtyla, né? A Loja do Ourives. Né? Essa peça já mostra o fascínio dele sobre o amor humano, né? Sobre os dilemas. Ali ele coloca casais que estão recém-casados, que estão namorando, que estão se separando, que estão já velhos juntos. Então, ele coloca vários dilemas éticos e, ao mesmo tempo, também questões sobre o amor humano dentro dessa peça de teatro. Então, esse tema já é muito caro para João Paulo II. E aí, quando Paulo VI pede para ele escrever isso, ele já começa ali o Homem e Mulher o Criou, né, que é o livro dele,
da teologia do corpo. Vou até pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui na minha estante. Dá para vocês verem, ó. Aqui no Brasil foi publicado pela EDUSC, né? Mas o título Homem e Mulher o Criou. E aí, só que ele chega, né, no outro conclave e acaba se tornando papa, né? Depois de se tornar papa, tudo isso laça, né? Ele não chega a conseguir publicar o livro, mas ele pega as catequeses de quarta-feira e vai dessecando esse conteúdo toda quarta-feira um pouquinho, de 1979 a 84, né? Que dura as catequeses. Tem uma interrupção aí no atentado, né? Em maio, quando ele sofre aquele atentado. E até tem muita correlação com a criação do Instituto Pontifício Conselho para a Família, né? Que é essa universidade em Roma que começa estudo da defesa da vida, da família. E o Papa, como teórico, ele tem uma abordagem, né, que a gente conhece como personalismo, né? Então, é como se ele quisesse resgatar esse conceito de pessoa humana. Quando você está falando de sexualidade, nesse sentido, fora do contexto, ele até chama isso de antropologia adequada, né? Ele fala que a gente tem que buscar a teologia do corpo, uma antropologia adequada, porque a gente está numa visão de homem inadequada, né? Esse ser humano coisificado, objetificado, ele perde o sentido, né? A finalidade da vida humana, do corpo, da sexualidade, do amor, vai se esvaziando, né? Vai ficando sem sentido. E é isso muito o que acontece na nossa cultura, no sentido da pornografia, no sentido disso que você falou também, daquela questão da sexualidade ficar sendo um objeto aí, e muitas vezes perdendo um pouco a característica do plano original de Deus. E as catequeses, elas vão por 6 ciclos, né? É como se ele dividisse esse pensamento dele, esse arcabouço teórico, que talvez seja, na visão de muitos teóricos, a riqueza maior que João Paulo II trouxe no sentido como cientista, como teórico, né? E ele começa o ciclo 1 chamando de princípio. O que é isso, né? Ele lança a mão daquela cena dos discípulos encontrando Jesus, está junto com os fariseus ali, e os fariseus querem pegar Jesus no pulo, né? Então eles fazem vários laços durante todo o evangelho, dá para ver claramente os fariseus querendo pegar Jesus em algum problema ético, moral, em alguma realidade da opinião dele pudesse gerar uma divergência, porque ele de fato tinha uma autoridade grande e os fariseus tinham uma inveja danada disso, né? Então eles tentam puxar o tapete de Jesus falando daquela questão de Moisés já ter dado uma carta de divórcio, né? Então eles nem cogitam a realidade de Jesus falar que não aprovava o divórcio, porque Moisés já tinha dado, então eles já jogam assim o verde para colher de Jesus essa aprovação, né? E Jesus é muito sábio e fala, volta lá no princípio, vai lá no Gênesis e olha lá que jeito que está lá, né? O plano original de Deus, né? Homem e mulher o criou, tem uma realidade da indissolubilidade presente lá, né? E aí Jesus até pede para os próprios fariseus citarem, né? O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão uma só carne, né? Então, essa realidade de adquirir uma só realidade, uma substância, está muito presente na Santíssima Trindade, né? Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, mas a ação do Espírito, que é o amor, mobiliza uma comunhão, né? E aí 3 pessoas se tornam um só Deus, né? Esse mistério também Jesus já começa a trazer para a realidade, não só tirar o amor humano desse lamaçal, da dureza de coração. Ele fala, vocês que são duros de coração, não é para ser assim. Né? Porque os fariseus estavam no dilema assim, só de querer saber se podia dar carta de divórcio porque a mulher cozinhava mal, ou por coisas banais, né? Porque se fosse uma justificativa mesmo densa, ele já julgava que isso era natural, né? Então, se a gente vamos dizer que... Desculpa eu te interromper, né? Mas não, vamos pode. dizer assim, que isso acaba atrapalhando também o próprio matrimônio, né? O matrimônio ele é muito ameaçado. A gente sabe que o demônio tem muito interesse, né, em ir contra mesmo o sacramento do matrimônio. Então, eu imagino que hoje em dia, como é que eu posso dizer? São vários ataques, né, realmente, do inimigo, e principalmente na questão da sexualidade. Então, às vezes, muitos casais, até mesmo católicos, né,
vão enfrentar em certo momento as dificuldades do matrimônio mesmo, as dificuldades naturais, e aí você pode confundir as coisas, né? Achar que tá ligado com a sexualidade, e olha o tanto que é complicada essa questão, né? É muito delicada essa questão aí. Eu só, André, eu falei para você que você está de meu guarda-costas, e se você quiser falar alguma coisa, você pode falar também. Desculpa interromper, Vanessa. Ok. eu só acrescentaria quando você fala que é uma batalha recente, né? Não, talvez a última batalha, como em Lourdes e Fátima, Nossa Senhora falava que era sobre a família. Mas essa batalha vem desde sempre, né? Então, a gente olhar o Gênesis ali, a concupiscência, o pecado original, Adão e Eva já estavam nesse embate, né? Então, o que o diabo vai? Ele vai dividir, ele é o divisor, né? Então, ele já começa ali, já investir nisso. E aí, quando entra a questão do pecado original, aí vem toda uma mudança da psicologia feminina e masculina, né? A gente é atingido, a gente fica, de fato, amar passa a ser uma batalha interior vencida, né? Porque o egoísmo acaba sendo uma inclinação natural para que a gente ame de forma egoísta, a gente não saiba amar, a gente, de fato, não consiga. Mas quando você fala desses problemas familiares, assim, e no sentido do casamento, né? É importante a gente ter em mente que ali era um amor natural, tá? Um casamento natural. Jesus já vai elevar esse amor humano à dignidade de sacramento, é diferente, né? Então, é bom a gente entender por quê? Porque toda revelação que Jesus vai fazendo do Antigo Testamento para o Novo, ele é progressivo, né? Lá dos 10 mandamentos já tinha o nono e o sexto mandamento de pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo, mas se você for ver, Davi tinha concubinas todos os profetas antigos não conseguiam apreender essa realidade da sacralidade do corpo e do amor humano. Aí é Jesus que planifica, né? Muitas vezes, quando a gente vai ver o evangelho, aparece isso, né? Jesus, ele não veio mudar o mandamento, ele veio realizá-lo na plenitude, né? Então, ele veio trazer a revelação na plenitude. E é isso que acontece. Então, de um amor humano natural, que é a necessidade e o desejo das pessoas de se unir e formar família, que é uma característica própria que Deus estabeleceu na nossa natureza, né? Nós somos imagem e semelhança de um Deus que é comunhão, que é comunidade, que não é solitário. Aí a gente nasce com essa natureza de comunhão. Só que isso, Jesus, o que ele faz? Ele passa da realidade natural e vai elevar isso a um sacramento. Aí passa a ser um sinal visível de uma realidade invisível, ou seja, quando a gente se casa e todas as dificuldades, até as coisas boas ou ruins, elas vêm para sinalizar a nossa experiência com Deus, né? E aí, se a gente olhar lá Moisés não, no caso até de Oséias ali, Oséias quando casa com Gomer, né? Deus manda ele casar com prostituta, e ela durante um tempo fica fiel, depois ela volta para a vida velha dela, e Oséias questiona Deus, né? Falou, mas Senhor, como é que é isso, né? Você me pede para casar com ela e agora ela é infiel, eu tenho só sofrido na unha dessa mulher, né? E Deus fala, então, é isso que tem acontecido comigo e com vocês, o povo é infiel a mim. Eu tenho amado, perdoado, e vocês continuam indo adorar outros deuses. Então, a questão do adultério aí já aparece no Antigo Testamento, dentro dessa simbologia. A gente nem pode chamar de simbologia, é como se fosse numa metáfora, né, uma anedota, aí, uma realidade mais ampla ainda até do que a simbologia, porque ela nasce para sinalizar o amor de Cristo pela igreja, né? Até no sentido das infidelidades e das realidades mais miseráveis. Então, o primeiro ponto, né, o princípio, que aí volta ao princípio. Segundo ciclo, a redenção do coração, né, que o ser humano buscava, principalmente os fariseus deixam isso muito claro, né? Um tipo de ética só da aparência, internamente sepulcaiado, por fora só um tipo de verniz, né? Então, aí Jesus volta, tira essa casca e fala assim, olha, para redimir o coração tem que começar de dentro, né? Então, ele começa a trazer até para os fariseus essa realidade, que o olhar libidinoso sobre o outro, de desejo, já é um adultério, né? Não preciso
concretizar o adultério, eu já vou concebendo ele dentro da realidade interior para depois extravasar. E aí ele vai falar da redenção do coração no segundo ciclo. Terceira, redenção da carne, que vai mais no aspecto escatológico, né? Que ele mostra questões assim, maravilhosas. Por quê? Porque o homem pré-histórico, que não tinha o pecado original, depois ele sinaliza o homem histórico, que somos nós, e ele ainda mostra como será a nossa realidade corpórea na vida do céu, né? O corpo glorioso. E aí ele fala coisas maravilhosas, que assim, no sentido da gente como cristão, talvez ele seja o que mais eu vejo aprofundar esse tema, né? Nós seremos homens e mulheres no céu. Então, essa questão do feminino e masculino é uma coisa, por isso que talvez o diabo também investe muito em destruir, né? Porque no céu não tem como a gente entrar hermafrodita, ou indefinido, ou neutro. Né? Lá só tem como a gente ir para o céu com a identidade da qual Deus nos deu. Né? Então, se a gente não chega nessa realidade de ser a gente mesmo, a gente não vai ter acesso ao céu. E aí ele já fala do corpo glorioso continuar tendo características masculinas e femininas, mas tem uma mudança aí na questão da sexualidade. E aí ele entra na questão do celibato, né? Que talvez depois a gente pode aprofundar bastante ainda. O André celibatário talvez ajude a gente a aproveitar esse tema, porque é maravilhoso. As catequeses dele, do celibatário, são espetaculares, porque aí ele vai para essa realidade de que aqui na Terra já tem prefiguração da nossa vivência corpórea na eternidade, né? Dessa capacidade da gente ser esposo de Cristo, né? E ele chama isso de esponsalidade do corpo, né? E isso fica muito claro, por exemplo, também naquela cena de Teresa d'Ávila, né? No êxtase de Teresa d'Ávila da transverberação, né? Então ele começa a misturar essas realidades e o fascínio é impossível você não se vislumbrar com essa realidade do corpo glorioso. E aí, por fim, ele entra no matrimônio, né? Falando da sacramentalidade do matrimônio, e ele usa bastante Santo Agostinho, né? Comentário ao Gênesis, e usa também a tradição católica toda, São Tomás. E depois ele conclui dando essa resposta que Paulo VI pediu ao Humanae Vitae, né? É o amor e fecundidade, o sexto ciclo. É o ciclo que ele fecha com chave de ouro, assim, não só falando isso pode, isso não pode, igual Paulo VI, mas dando os porquês de cada coisa e explicando teoricamente todos os emblemas e dilemas ali em torno dessa questão da moral, da sexualidade, da moral da procriação, da questão do unitivo e procriativo, como tudo isso se conjuga e como que tudo isso talvez mostre para a gente que quando a gente divorcia a sexualidade do amor ou da fecundidade, que pode se considerar essas coisas muito ligadas, a gente mata até a sexualidade, a gente mata até a capacidade de experimentar o prazer no sentido bem natural daquilo que Deus colocou dentro da realidade corporal, né? Então, resumindo 5 ciclos, né? Para quem nunca ouviu falar sobre teologia do corpo, esses 6 ciclos ajudam a gente a dar um panorama básico sobre o que é teologia do corpo e como que isso contribui, como você disse aí, para olhar a nossa sociedade do jeito que está, né? Excelente. Na nossa na primeira conversa, né, que a gente estava tendo, eu quero enfatizar isso aqui. A gente estava falando sobre o Concílio Vaticano II, né? E eu mesmo já, como é que posso dizer, entre aspas, demonizei o Concílio Vaticano II, né? A gente vai aprendendo, né, gente? E, na verdade, o Concílio Vaticano II, ele tem interpretações que foram equivocadas, né, podemos dizer assim, mas é a igreja viva, é a igreja guiada pelo Espírito Santo, né, de sempre. E é muito, muito interessante essa parte, né, São João Paulo II e tudo mais, né, o Papa Paulo VI, se eu não me engano, é santo também, não é? Não me lembro. É santo, agora. Sim. Santo também, né? São Paulo Sim. VI. Então, assim, é muito interessante a gente ver que como é que eu posso dizer, o mundo acabou mudando, né? O mundo pediu respostas, né, que a igreja precisava dar, né? Enfim. Mas voltando aqui para o nosso tema, é muito até bonito, né? A gente vê
a sexualidade como Deus quis, a gente entender que a gente está numa sociedade muito depravada, muito onde tudo pode, parece, né? Tudo não tem mais nenhuma medida, né? Não tem mais uma preocupação com o outro. Parece que todas as coisas podem ser baseadas no pode e não pode. Ah, se pode, então tá. Se não pode, então não sei o quê, né? Então, e não é bem assim como vocês estão vendo, né? A Maria Célia está nos dando aqui uma aula, uma verdadeira aula aqui, né? Com o conhecimento que ela tem. E a gente precisa, né, crescer nesse conhecimento e entender cada vez mais, né, até o papel de cada um, até mesmo o André como celibatário, como ela bem lembrou e tudo mais. Não dá para a gente ignorar isso, né, até porque o céu ele é eterno, né? Muita gente fala assim, ah, mas e o padre? Nossa, o padre, como é que ele vive sem ter o ato conjugal, né? Para falar numa linguagem, né, melhor aqui. Bom, gente, o padre está preocupado com a salvação da alma dele. O padre tem a vocação a ser padre, não é uma coisa que se coloca como o mais importante da vida, que parece que todo mundo hoje, não todo mundo, claro, estou generalizando aqui, mas parece que as pessoas hoje você vê que tudo é baseado em sexualidade, né? O casamento hoje ele virou a sexualidade. Você é casado com a pessoa, então tem casos absurdos, assim, né? E vocês se dão bem? Ah, sim. Quantas vezes por semana vocês têm o ato conjugal? Gente, tem a dó, né? Então, o casamento ele é muito maior do que isso. Ele é assim, se resumir o seu matrimônio a isso, me corrija se eu estiver errado aqui, Maria Célia, por favor, mas se resumir o seu matrimônio a isso, você já fadou aí o seu matrimônio ao fracasso, né? Porque esses desejos, eles tendem a passar ou a diminuir, né? E, enfim, se o seu matrimônio vai ser baseado só na sexualidade, você, sinto muito, né? Mas está num caminho muito errado, não seria isso? Como você já nos disse, né? Mas é que você fala melhor que eu. Talvez a gente tenha que tomar só cuidado, né? Para não ir nem para o 8, nem para o 80, né? A gente talvez vê que a característica da nossa sociedade, principalmente depois dessa cultura meio psicanalítica, marxista, que Freud, esse percurso todo de Marx aí da mudança cultural, traz para a gente um pouco um lugar da sexualidade meio pervertido. O que é perversão, né? Nada, é isso que você falou, tudo pode, nada tem obstrução nenhuma, não tem regra para nada, né? Então, quando você se perde numa realidade sem moral nenhuma, você fica, de fato, você entra num lugar meio patológico, meio adoecido da sexualidade. Mas, do outro lado também, essa ideia de olhar a sexualidade dentro do matrimônio como se ela também não fosse importante, também tem um problema, né? É o puritanismo. Assim, porque hoje em dia parece que a gente, é claro, né? A gente não pode mesmo nem ir para os extremos, né? Mas hoje parece que as pessoas baseiam muito o matrimônio só no ato, né? É claro que o ato tem a sua, aliás, tem funções, né, do matrimônio, né? O sacramento do matrimônio ele tem funções que envolvem o ato conjugal, né? O unitivo, o procriativo, né? Mas enfim, também ficar só, né? Quando a gente fala só, realmente é um problema, né? Talvez a gente tenha a visão da sexualidade muito nesse sentido da era moderna, por a questão da pornografia trouxe uma realidade como se tivesse a ver mais com uma performance do que de fato com uma realidade de amor e afeto, né? Então a gente vai perceber na própria mudança cultural, né, a psicanálise, essa ideia de trazer uma sexualidade sem obstrução nenhuma, que tudo pudesse, como se isso não trouxesse neurose. Isso que mais traz é neurose, né? E aí a gente pode chamar desse lugar de perversão, né? Que é o lugar onde a moral não tem regra, não tem obstrução nenhuma, não existe nada que a limita. E por outro lado, a gente tem também um lugar meio puritano, né?
se esse movimento puritano ele vem muito do protestantismo, ele acaba atingindo muito atualmente o cerne dos movimentos católicos, como a renovação carismática, né? Alguns movimentos católicos que têm um lugar mais conservador. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí muitas vezes a gente vai de 8 para 80 e não consegue trazer essa originalidade da realidade da sexualidade como um dom, né? A gente olhar isso, às vezes eu gosto de comparar, né? Porque por mais que é uma comparação, tem que dar jus à medida de cada realidade, colocar no seu âmbito, mas você pergunta para alguém se é católico, a pessoa fala, sou. Mas você vai à missa todo domingo? A pessoa, não. Então, assim, tem algo aí que está incongruente, né? Por quê? Porque o exercício do sacramento da Eucaristia é o alimento que a gente vai transformar o nosso corpo perecível no corpo glorioso. Então, se hoje eu não estou alimentando essa realidade da minha corporeidade para a eternidade, eu não preparo o meu corpo perecível, eu estou dizendo para Deus, eu não vou para o céu, não é isso que eu quero. Né? Eu estou, de alguma forma, ficando mais mundano do que divino. Eu estou deixando passar uma realidade, então eu não sou católica, eu posso querer ser, mas na prática eu não sou, né? E a gente pode dizer também da realidade do matrimônio, né? Claro que isso que você falou, né? A gente não pode ficar preso nessa questão de performance, porque senão você entra numa paranoia danada, né? No sentido o Victor Frankl até fala, o desejo excessivo de se realizar na sexualidade sabota essa realização, né? A capacidade da gente se realizar tem que ter, nesse sentido, a temperança, porque se a gente excessivamente deseja a realização, a gente acaba sabotando ela. Por exemplo, se a gente for ver as doenças relacionadas à ejaculação precoce, a frigidez, está muito relacionada a isso. O excesso de medo de não ter uma performance boa faz a pessoa se auto-sabotar, ela mesma não consegue se realizar na sexualidade plenamente. Então, é uma caixinha que tem dois extremos, né? Por isso que a gente pode dizer que o Papa é personalista, porque a ética dele é uma ética que vai em direção à pessoa humana, não vai nem para o extremo, mas ela também ela não vai para um lugar mais escrupuloso, que considera, por exemplo, tem muitos católicos hoje, movimentos que jogam as fichas nessa realidade, como se a sexualidade fosse só procriativa, né? E ela não é, né? Ela tem a função unitiva, ela tem uma função de sinalizar para uma realidade, de manifestar o amor de Cristo pela igreja. Então, ela tem a sua importância. Se a gente considera, né, a família, a igreja doméstica, a gente pode considerar que o altar da família são dois, né? São a mesa do alimento e são o leito conjugal. Então, essas realidades, elas são quase que a missa da família, né? Elas são a realidade que traz a comunhão, né? Que junta o que é divino com o que é humano e transforma isso tudo num sinal, transforma isso tudo num sacramento, né? Isso você tirou de algum lugar, você inventou agora. Nós vamos patentear essas frases aí, ué. Tá louco. É isso, a teologia do corpo, né? Você for lá em João Paulo II, está lá. Só que uma questão também, quando a gente está falando dessa questão da realidade, de que o nosso corpo tem algo que manifesta o divino, né? Eu gosto muito de um autor, até nessa questão, o André talvez pode até acrescentar aí, nessa questão do celibato, né? Alguém que oferece toda a sexualidade, igual você falou, o padre, né? Que ele deixa de viver a vida sexual, mas claro que ele tem sexualidade, continua sendo homem, mas ele ordena os desejos dele, toda a libido, e canaliza ela para Cristo, ou seja, ele é o esposo, a igreja é a esposa, a energia dele fica voltada, né, para amar o povo, no sentido das ovelhas, como Cristo é o pastor, né? E aí, quando ele fala o celibato e o matrimônio, é como se fosse um arado, né? Para a gente que é mineiro, isso é fácil de entender, né? O arado, ele revira a terra, né? Ele tem anéis ali que vai fazendo entrar ar naquela realidade que é muito rígida. Então, se só existisse gente casando e ninguém oferecesse essa realidade como no celibato, a terra ia ficar rígida. Que liberdade eu teria? Não, todo mundo casa, então tem que casar também, né? E não,
Aí o Lavelle fala que, na verdade, o celibato e o matrimônio eles têm uma complementariedade. Eles arejam a terra. O sacerdote, ao ver uma família, ele pensa, nossa, existe outra possibilidade, então eu sou celibatário livremente. Isso é amor. Quando eu caso também, se eu não sou livre nessa escolha, o casamento é nulo. E se eu não sou livre nessa capacidade, o Papa João Paulo II também tem uma catequese que ele fala isso. Mais importante do que saber a nossa escolha é saber que a gente está renunciando. Né? Se eu sou casado, eu não compreendo o valor do celibato, eu não compreendo nada. E se eu sou celibatário e também não valorizo o matrimônio, eu também não estou compreendendo essa complementariedade de duas vocações que participam dessa capacidade de sinalizar o amor de Cristo, né? Exatamente. O matrimônio e o celibato andam de mãos dadas. Nós precisamos na sociedade de santos casais casados e precisamos de celibato, porque o celibato aponta o céu e o matrimônio aponta que haverá um matrimônio do céu entre Cristo e a sua igreja. E você falou uma coisa interessante, que o celibatário preenche o seu coração na oração, na Eucaristia, e preenche seu coração na intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus leva o celibatário a amar as pessoas que Deus colocou na vida dele. O sacerdote, por exemplo, ele vivendo bem o seu celibato, a vida de oração dele fecunda levará ele a amar o seu rebanho e dar a vida pelo seu rebanho. Isso é muito legal, porque a gente vai ver, eu atendo também seminaristas, né, e irmãs de congregação, assim, no consultório, e a gente percebe que quanto mais eles conseguem experimentar, porque a castidade é isso, né, é a capacidade de eu conseguir integrar as minhas capacidades, todas, sexualidade, corpo, tudo que é material, integrar isso tudo na minha pessoa, né? Então, quando você vê um celibatário vivendo bem isso, a oração dele tem calor, tem afeto. A oração dele com Deus, a intimidade dele com Deus tem uma esponsalidade como do esposo, como alguém que é muito íntimo, né? E aí a gente percebe que o lugar do celibato não é um lugar de alguém que carece de algo, ao contrário, né? Se a gente olhar a vida celibatária, ela é um lugar de gente que está tendo... era para ser, né? Como matrimônio também é para ser um lugar de gente com o coração cheio, né? Como a gente vê em Santa Teresa, por exemplo, naquela obra de arte do êxtase de Santa Teresa, né? Alguém que está sendo amado, alguém que de fato recebe de Deus até êxtase no sentido físico, até consolo físico, por ter feito essa escolha de ser esposo de Cristo e desde já sinalizar uma realidade que vai vir para todo mundo só na eternidade, né? E aí, quando você fala essa questão do matrimônio, o Leonardo estava falando da onde você tirou, né? Então, na verdade, é pura teologia do corpo. Por que é teologia do corpo? É pegar o corpo e mostrar que ele tem essa característica epifânica. O que é isso? Quando eu estou na Epifania, no tempo da Epifania, eu vou lá, olho o presépio, vejo um menininho, bebezinho lá, nascendo na manjedoura, pobre. Aquilo manifesta para mim a grandeza de Deus, ao mesmo tempo um Deus que se fez pequeno, certo? Eu não preciso explicar. Eu não preciso teorizar sobre Deus. Deus rasga o véu ali da cisão do mundo e aparece dentro de uma realidade encarnada. Ele nasce no seio de uma mulher, da Virgem Maria, e ele assume uma condição humana. Então, é epifânico. E a teologia do corpo, ela vai por aí. Ela não fala da sexualidade só como a sexualidade só como uma questão material. Ela fala de uma realidade que envolve uma realidade espiritual. Né? Nós não temos como ser corpo e não ser atingidos na alma. Nós não temos como vivenciar alguma coisa na alma e não ser atingido no corpo. Isso é concomitante. Né? Então, isso também dá um pano para a manga danada. Quer completar aí, André? Ela fez uma análise perfeita, sabe? Porque o celibatário escolheu o céu por antecipação. Então, o casado vê o celibatário e vê assim, no céu, eu sou chamado a me unir com Deus.
E o celibatário vê os casados e pensam assim: o matrimônio me lembra que haverá um matrimônio do céu entre Cristo e a sua igreja. Então, perfeita análise. E é legal quando você fala isso, porque aí você pode fazer luz à sua vocação. Vamos falar do matrimônio, então, né? Quando a gente fala, o Leonardo estava falando da sexualidade, né? Se não é tão importante a vida sexual do casal, porque tem muito mais outras coisas. Claro, mas se a gente olhar no sentido da sexualidade como essa renovação de um sacramento, se a gente olhar como essa oferenda de que eu me dou sem reservas, pronto, como Cristo se entregou no altar, a gente coloca a sexualidade em outro lugar. Ela não fica banalizada mais e ela não fica sem esse lugar de importância. Ela assume, muito pelo contrário, um lugar onde ela é um sinal, né, visível, porque sacramentum do latim é isso, né? É uma realidade material aqui na Terra que existe para apontar para algo divino, certo? Quando a gente é batizado, o padre não joga água na alma da gente, ele joga no corpo. Quando a gente é crismado, ele não passa o óleo da gente, o óleo da unção na alma, ele passa na testa, no peito, né? O sacerdote vai lá e o bispo, nesse caso da crisma, né, vai lá e unge a gente com óleo, unge o corpo. O sacramento do matrimônio também, entendeu? Se você se casa e não tem uma relação sexual após o casamento, é nulo, porque de fato você o corpo não foi o sacramento da pessoa, ou seja, a capacidade de dizer com o meu corpo, eu me entrego como Cristo se entregou para a igreja, e eu assumo todos os riscos, e ao mesmo tempo o ônus e o bônus, né, no sentido da fertilidade, da fecundidade, ao mesmo tempo também do prazer, essas duas realidades, elas vivem juntas, então eu assumo a pessoa como um todo, né? E quando a gente considera essa realidade, casais já estão velhinhos, já estão de idade, então, ou seja, eles não têm por que viver a vida sexual mais. A gente está esquecendo dessa realidade de manifestar o divino, entendeu? Por quê? Porque, claro que a sexualidade vai ter cada etapa da vida uma realidade, ela não vai ser sempre linear, né? Mas ela precisa ser um sinal, ela precisa estar presente nesse sentido de sinalizar ali com a própria pessoa humana que ela, de fato, quer se entregar para o outro. Que isso é uma realidade que sinaliza e traz a gente de volta para esse altar do Cordeiro, né? Jesus é aquele que se entrega, e a entrega de Cristo deve ser o que pontua a gente olhar para a entrega humana, né? E muito interessante você falar sobre a questão também do escrúpulo, né? Que é uma parte muito que convém muita gente pontuar aqui também, né? Muita gente tem muito escrúpulo e nem sabe, né, Maria Célia? Hoje em dia nem sabe que tem, né? Também por uma vivência erotizada, não sei se essa palavra existe, mas estou inventando aqui se não existe, mas essa cultura que nós temos hoje, né, traz muito dessa questão do pode e não pode, como a gente estava falando, né, que nós recebemos algumas questões aqui que eu vou fazer mais para frente, né, que a gente vai perguntar, entrar no tema, a gente vê muito isso, né, que as pessoas estão mesmo presas, de certa maneira, no pode e não pode, né, e também é bom a gente fazer essa formação para que ajude a combater o escrúpulo, né? O escrúpulo, como é que a gente combate? Aqui eu vou dar minha opinião, que vocês viram que eu sou o piorzinho aqui hoje, né, gente? Mas assim, eu penso que o escrúpulo a gente vai combater ele, né, com uma formação legítima, uma formação adequada, né, uma formação que venha mesmo da igreja, que venha da revelação de Deus e tal, para que você possa ter um segundo ponto, que é a confiança em Deus, né? Uma vez que você se formou, buscou saber, buscou se inteirar sobre o assunto, e você, então, adquiriu uma formação, vamos dizer assim, satisfatória, né? Não pode ser aquela formação também que você vai eu vi um vídeo aí na internet só, né? Não, você deve ver se procede mesmo, se isso vem mesmo da igreja ou não, né? Então tem que ser uma formação adequada, né?
E aí, uma vez que você fez a formação da igreja mesmo, que vem diretamente da igreja, uma formação confiável, aí sim você entrega isso para Deus e aí você consegue, então, combater esse escrúpulo, né? Hoje eu conheço muita gente que tem, por causa do Veritas, né? Tem bastante gente que vem falar comigo, né? Fala assim, olha, eu sou muito escrupuloso com relação a isso e tal, tal, tal. Eu não vou expor, obviamente, aqui, né? Mas quando a Maria Célia falou disso, eu me lembrei na hora dessas pessoas, né? Que acaba sendo aí até uma tristeza, né? Na fé católica. Então, e por isso também a importância, né, da formação, né? Sempre a gente está estudando, sempre a gente está aprimorando aí esses estudos, né? Então, eu acredito que dá para a gente falar um pouquinho mais ainda sobre a questão dos escrúpulos, né? Dá para inteirar mais alguma coisa, Maria, Ah, sobre eu a estava questão até dos... com um livro aqui que eu estou terminando de ler, do Grimes, ó, Tratado do Escrúpulo. E é bem legal também, super indico aí para o pessoal. Ah, esse eu não conhecia, não. Quando a gente fala de... Tem outros também, que talvez valha a pena, mas esse aqui é bem interessante também. Só que esse eu não terminei ainda não, estou no 3º capítulo. Mas quando a gente fala dessa realidade do escrúpulo, a gente consegue perceber que no cerne da questão tem 2 realidades. Uma delas é uma visão errada da sexualidade, né? Por exemplo, vamos pensar no protestantismo, é uma ideia bem disseminada, como se a sexualidade fosse um mal necessário, né? Então, para nascer filho, precisa de existir uma relação sexual, mas ela em si não é uma coisa boa, né? Ela é uma realidade que fica aparecendo só como uma realidade carnal e física, e não aparece ela na completude do panorama que Deus pensou, né? Então, quando você tem essa visão de que a sexualidade é feia, que é suja, que é um mal mais necessário, aí você começa já a trazer espaço para essa dualidade de não saber o que é o bom, o que é ruim, né? E outro ponto interessante é que o escrúpulo fica muito presente na realidade dos recém-convertidos, né? Pessoas que tiveram uma conversão e nesse processo tem também tem uma linha tênue aí de trazer questões psicológicas, por exemplo, no temperamento melancólico, nos temperamentos mais frios, né? Ou até o colérico também, mas com um jeito, cada temperamento manifestando-se de um jeito, mas que tem uma rigidez. Então, a formação não sendo profunda, tendo uma dificuldade de compreensão nesse sentido, a pessoa fica com uma angústia. E essa angústia, ela vira uma dúvida quase que metódica, né? Tudo eu começo a ver como, nossa, será que eu não pequei? Nossa, será que isso? A dúvida vai te azucrinando tanto, vai virando uma neurose, que aí você não consegue mais viver. E nesse fato aparece, entre aspas, vamos pensar no sentido espiritual, aparece para a pessoa que ela está tentando a excelência, está tentando a santidade, só que, na verdade, o diabo aproveita até isso para derrubar a nossa capacidade de ação, né? Porque no escrúpulo a gente não consegue separar o bem do mal, a gente fica jogado como um barco, conforme a onda emocional vem, a gente vai por ela, né? Então, eu acho que, na maioria das vezes, tem que ser tratado com terapia mesmo, mas eu penso que, assim, já vi muitos casos e eu super indico, você conhecer a teologia do corpo, talvez já ajude muito você a ajustar essa visão do que o corpo, qual que é o lugar que ele ocupa no plano de salvação, e como ele, de fato, não... Depois do pecado original, de fato, a gente tem a questão do olhar, da concupiscência, uma batalha, mas ele não nasce para ser uma coisa para nos derrubar, ao contrário, para nos elevar, né? Porque se a gente também fica... Na maioria das vezes, o escrúpulo ele tem uma raiz na vaidade, né? A gente se apega a uma visão de que a gente é uma pessoa boa, de que a gente tem que manter uma imagem boa, né? E esse desejo de imagem boa e a soberba e a vaidade só dá no diabo, né? Então, em vez de levar a gente à santidade, diaboliza a nossa vida, vira o inferno, né? Então, é bem nesse sentido, né? Perfeito. Maria Célia, podemos ir para as perguntas? Bora, vamos lá. O lado... Às vezes eu tenho que fazer almoço aqui para a turma, eu acho que o trem já está fervendo, é a fome Jesus da amado. Nossa. O mineiro que almoça 11 horas, né? Já viu isso?
Uai, então, tá cedo, é? Não, tô brincando. Então, mas aqui em casa o negócio é um pouco assim, 11 horas, a galera já tá querendo fuxicar nas panelas já. Eu vou para as perguntas, mas aqui, gente, é até um pouco desconfortável, né? As perguntas que a gente recebeu antes de gravar. Né? A primeira aqui a gente já, acho que de maneira, claro, de maneira resumida, mas a gente conseguiu abordar bastante, que é sobre a teologia do corpo. A segunda é sobre a moralidade sexual. E aqui a gente falou um pouco, mas a dúvida é no ato com relação ao sexo anal, né? Aqui a gente já dá para adiantar que é um ato infecundo, né? Então, enfim, as intenções desordenadas, né, como principal para que se finalize, né, de maneira correta. Aqui foi questionado também, mas a pornografia é isso tudo mesmo, faz mal mesmo e tal. Enfim, esse tipo de questão moral, assim, né, ainda que ela seja consentida, né? Eu peguei bastante as perguntas e coloquei uma só, né? Para que a gente não fique muito tempo, né? Então, ainda que seja consentido a questão da pornografia, a questão, né? Como eu falei aqui, do ato infecundo, essa questão da moralidade. Aqui nós estamos falando para caráter de formação mesmo, as pessoas que não sabem disso, né? Então, a resposta é meio óbvia, mas vamos deixar para a Maria Célia, que fala melhor do que nós aqui. Você tentou juntar todas as perguntas numa e você me pôs numa gaiola. Um balaio de gato. Se tivesse falado separado, era mais fácil, né? Mas vamos tentar resumindo aqui. Aquele dia a gente até ficou conversando no make-off, fora das câmeras, né? Vários autores aí dentro da moral que deixam isso muito claro, né? E um dos livros, talvez, que faça um resumo bom é aquele do Felipe Aquino, né? A vida sexual dos casados. Mas tem também um psicólogo, médico e padre antigo, chama João Mohama. E tem um livro que chama Vida Sexual dos Solteiros e Casados, né? Que também fala tanto da questão celibatária quanto do matrimônio. Também, para mim, é uma referência boa quem quer aprofundar nesses temas. Mas você talvez já entregou a resposta enquanto você fazia perguntas, você já foi respondendo. Vamos por partes, então. O ato infecundo que eu falei aqui, então, né? por exemplo, oral, anal, todos os atos que não terminam, não se conclui na questão da ejaculação dentro da vulva e da vagina, e já tem um grau de estar fora do plano, ou seja, eu pego a fecundidade e tiro ela da cena, né? É como, às vezes, eu faço essa alusão às questões do alimento. Eu pego um pudim, por exemplo, na geladeira, eu quero comer o pudim, eu quero o prazer do pudim, mas eu não quero engordar, ter diabetes. Aí eu como o pudim inteiro, eu vou lá no banheiro, o anorexo bulímico sabe bem disso, enfio o dedo na goela e jogo tudo fora. Eu adquiro o prazer, mas eu não pego o bônus, né? Então, isso também diz respeito a todos os tipos de relação não fecunda. Vamos falar também que hoje uma das questões que talvez mais assole os nossos matrimônios sejam coito interrompido, né? Que é aquela insegurança do homem e da mulher de não querer engravidar, mas também de não querer usar nada. Mas eles estão todos no mesmo balaio do gato, entendeu? É como se a camisinha, a contracepção e esses atos infecundos eles estivessem todos querendo anular uma realidade e pegar só o que é prazeroso e jogar fora o resto, né? Então, isso já, de alguma forma, já objetifica a pessoa, né? Então, aquela relação sexual que nasce no plano de Deus para unir, ela, de alguma forma, é uma divisão. Ela tenta pegar o que interessa do outro, sugar, né? O Padre Zezinho tinha muito isso naquela música da Laranja Lima, né? Você espreme o caldo, você tira tudo de prazer que a pessoa pode te dar, mas você joga o bagaço fora, a pessoa fica coisificada. Então, mesmo que você falou aí, mesmo que tenha um consentimento de ambos, é uma realidade que fica... ele nega uma realidade da natureza. Claro que se a gente for olhar essa realidade de forma pontual, ela tem um peso moral, mas se a gente olhar isso a longo prazo, ela tem outro peso moral, né?
E a gente pode trazer isso também quando você está falando acho que estava aí nas perguntas também, quando você me mostrou da outra vez, essa questão das carícias orogenitais. O que é isso? Às vezes a pessoa fica a impressão de que não que o toque, isso não pode, não tem isso. Na verdade, todas as carícias, elas devem ser preparatórias, é como se fosse um prelúdio para concluir a relação. Principalmente no sentido do tipo, a sexualidade tem um estímulo feminino e um masculino, né? A mulher é como se ela tivesse uma curva muito mais complexa, tanto que você vai ver curso de casais aí e curso de noivos, os palestrantes eles falam, né? A mulher é o fogão a lenha, o homem é o fogão a gás, né? Então, essas metáforas dá para a gente entender por quê? Porque a sexualidade feminina ela é uma curva que demora a ascender, entenda a ascensão como a conclusão do ato, no sentido de chegar ao orgasmo, né? Então, tem uma ascensão lenta, mas ela também permanece ascendida por mais tempo, no sentido de que ela demora para cair a curva. E a masculina já é uma curva brusca, né? Ela sobe rápido, atinge o orgasmo clímax e desce rápido. Então, para harmonizar essas duas realidades, é de fato lícito as carícias orogenitais, ou seja, tudo aquilo que prepara para o ato conjugal se concluir bem. Então, o Papa fala até uma coisa bem interessante que eu gosto no Amor e Responsabilidade, que é genial. Ele fala assim: se um homem tem a temperança e a castidade, ele vai ser mais capaz, porque ele é mais senhor de si, ele tem mais domínio de si, ele vai ser mais capaz de levar a mulher ao orgasmo e chegarem os dois juntos, até no sentido de que isso é uma conquista de virtude. Ele assemelha isso, ele coloca essa realidade, principalmente para o homem, como essa dinâmica da afetividade, da sexualidade, mas principalmente do estímulo sexual, como sendo uma realidade onde o homem vai ter que esquecer um pouco de si mesmo e vai ter que pensar mais no bem da esposa, e vice-versa. E quando essa briga acontece, é o que Santo Tomás fala, né? O bem é isso, é querer mais o bem do outro. Aí isso, de fato, é uma realidade que vai crescendo na virtude. Então, a vida sexual harmônica, ela nasce para potencializar em nós a capacidade de amar e de ser mais virtuoso, não o contrário, né? Então, você vê casamentos que não tem harmonia conjugal, ou seja, falta virtude, falta amor, falta temperança, falta castidade, porque a castidade é o que dá para a gente um domínio de si, para a gente conseguir se dar, porque se a gente não se tem, a gente não se dá, né? Então, tudo isso fecha, assim, e talvez mostra como que essa questão moral, ela tem uma importância até na realidade de harmonizar a sexualidade, não só do que pode e o que não pode, certo? Perfeito. Você matou um tanto de pergunta aqui. Mas eu lembro que no final tinha outros aí, se você quiser fazer. Tem, sim. Mas aqui, assim, por exemplo, o escrúpulo, nós já falamos, né, um pouco aqui. Bom, tem uma aqui que é assim, ó. Eu vou ler como tá aqui, viu, gente? Existe o mínimo, aí entre parênteses, né? Só pode uma posição e o máximo em atitudes lícitas no ato conjugal. Aqui, eu anotei aqui, uma anotação minha, né? Uma analogia com a questão da embriaguez, né? Que a embriaguez, ela causa uma certa censura, né? Quer dizer, ela prejudica a censura, né? Dos seus atos, assim, né? E talvez também a questão dos pensamentos invasivos, que tem aqui na pergunta também. Se existe esse mínimo e esse máximo, né? Que pode, mas acho que você já respondeu, mas enfim, se quiser. Eu acho que dá para usar muito também, se alguém quiser aprofundar o tema, o livro do Padre Léo, né? Sede Fecundos. Ele tem um capítulo lá que essa questão ele fala bastante, posições, de realidades, por quê? Porque ele fala, gente, a gente fica criando muito problema em cima da realidade que é mais periférica, né? Então, ele dá o exemplo do Cântico dos Cânticos, que o Cântico dos Cânticos, se olhar, é um tratado de posições, não é um Kama Sutra dos árabes, mas ele de fato faz uma analogia às posições como uma realidade muito. Ele faz comparações, por exemplo, das torres lá do Egito com os seios. Ele vai fazendo comparações do corpo com realidades do próprio ato conjugal, né? Então, se a gente olhar para essa realidade, a gente percebe mas tem um caráter também importante, porque aí, se a gente não salientar isso, muita gente pode
falar que a gente está sendo talvez relativista, né? Mas não é. A questão da face, do rosto, você tá face a face com o outro, tem uma conotação de pessoalidade também, né? Então, assim, dentro do personalismo, Wojtyla também e outros personalistas destacam muito isso. É importante você priorizar as realidades que você fique face a face com o outro. Por quê? Porque a face, ela revela uma singularidade. Mas isso não está querendo dizer que você não tenha liberdade nenhuma, não tem nada disso, né? Então, a gente, às vezes, cria muita picuinha dentro de realidades que são meio periféricas, né? Que não necessariamente estão relacionadas à moral, mas estão relacionadas muito mais a essa questão, porque o Papa chama isso de liturgia do corpo, né? Que são realidades periféricas, mas que são litúrgicas. Vamos pensar assim, você tem que se vestir bem para o outro, você tem que estar cheiroso, tem que tomar um banho, igual o Padre Léo também falava muito isso, né? Nesse sentido do cuidado pessoal, que isso tudo é como o padre, se ele está lá no tempo da Páscoa, numa vestimenta de tempo comum, alguma coisa está errada, né? A liturgia da missa tem indumentária própria, tem uma realidade que tem que comunicar algo, e o corpo também comunica. Então, toda a dinâmica da sexualidade, ela está dizendo algo sobre a gente, e a gente diz algo para o outro, com o corpo, mesmo que a gente não fale nada, né? E essas realidades, elas são um tipo de comunicação. Então, assim, preciso olhar isso como pecado, certo, errado? Não, mas preciso olhar isso como o que eu estou comunicando, né? É isso mesmo que eu quero comunicar? Bom, aqui tem também as intenções desordenadas, que eu acredito que não precisa nem tocar, mas é só para ler as perguntas aqui. A intenção desordenada. As intenções desordenadas, o André e eu, da outra vez, a gente estava até comentando, né? Porque ele fez uma pergunta bem pertinente que caberia muito na resposta disso aí. Porque a moral sexual antiga tinha muito essa realidade do mais utilitarista, por exemplo, do dever conjugal, né? Então, se pegava muito essa ideia assim, nossa, a mulher é obrigada a estar presente na relação e não negar o marido, né? Porque Paulo até fala isso na carta aos Coríntios, né? Mas aí a gente entra, o João Paulo II, ele também tira esse lugar do dever conjugal, desse lugar objetificado e talvez meio machista, e tenta trazer isso para uma conotação mais contemplativa, né? Porque aí ele tira do proibido e como se fosse uma realidade de subjugar ou a mulher ou o homem, e já traz para uma realidade bela, né? Que mostrar ali o mistério e como é importante essa realidade da gente conseguir dedicar ao outro quem a gente é, o que a gente tem, né? E aí entra o dever conjugal, assume uma conotação personalista, né? Uma ética mais personalista, que é o quê? Que é perceber o caráter da justiça. Será que eu estou sendo justo? Por quê? Porque se o outro escolhe casar comigo só, ele não tem acesso a outra pessoa, ele só tem eu. E eu vou obstruir a realidade dele e vou deixar ele carente, sem atenção, sem afeto. Eu estou sendo injusta. Então, a questão da justiça acaba sendo um tipo de realidade mais fácil da gente olhar o dever conjugal, e essa questão do que a gente fala assim, que talvez seja homens e mulheres, casais, cada um vai ter um tipo de necessidade e desejo que vão ter que se harmonizar. Isso tudo é um tipo de exercício que domina a concupiscência. Entre eles, a questão, por exemplo, dos periódicos, né? Dos tempos periódicos. O que é isso? O uso dos métodos naturais, né? Então, ou seja, o período que você está fértil, você vai deixar de ter relação, porque naquele momento você não pode gerar o filho. Você vai fazer noites alternadas, vai fazer várias realidades dos métodos naturais. Isso vai ajudar você a ser mais temperante, mas não deve ser uma coisa que deve obstruir a tua capacidade de amar. Ao contrário, você vai ser cada vez mais senhor de si para amar melhor, não no sentido de usar os métodos como uma contracepção egoísta. Ao contrário, o Papa chama até atenção disso no final das catequeses, ele fala isso, ele chama isso de continência periódica, né? É porque todo mundo um dia fica doente, todo dia um dia viaja, então se você não tem essa capacidade de se dominar, de fato pôr ordem nos teus afetos, você vai ser um casamento frustrado, você não vai conseguir viver
a plenitude, porque na verdade é isso, né? Toda moral sexual ela tende a dar para a gente um autodomínio, uma vivência. Por isso que a castidade matrimonial ela é pouco vista, mas ela devia ser mais olhada, porque ela é de fato tão importante quanto a castidade do celibato, né? Com certeza. E com isso você já respondeu a próxima aqui também, né? Que que é? não precisa nem responder. Pensar em outras pessoas, né, durante o ato, né? Isso alimentar esses pensamentos, essas. Aqui está pensamentos invasivos e desordenados, O né? legal disso Mas, aí é que a gente pulou um pouco o tema da pornografia, né? Eu lembro que tinha uma pergunta que falava se tem males mesmo, né? Então a gente acaba sim. ficando muito inocente nesse sentido da pornografia, porque eu pego, às vezes, paciente no consultório que desde criança via os pais e a mãe vendo filme pornográfico, né? Considerando isso como sendo, entre aspas, um prelúdio para a relação. E isso é um verdadeiro estrago no imaginário, né? Que aí o que acontece? Em vez da pessoa estar plenamente presente no que ela está vivendo, ela está com um monte de performance, que na verdade a relação sexual é muito diferente da pornografia, né? Entenda isso, porque é importante separar uma coisa da outra, por quê? Porque a pornografia distorce a nossa capacidade de perceber a realidade enquanto um mistério amplo. A gente vê grotescamente como se fosse um olho fora do rosto. É uma coisa feia. E na verdade, era para existir uma realidade, conseguir ver a beleza, a singularidade da relação em si dentro da realidade da intimidade pessoal de cada um, né? Respeitando a dignidade da pessoa humana, né? E isso é a sexualidade, ela deteriora, né? Ela coloca a gente como, não só a mulher, como homem, como um objeto, né? Ali na pornografia, você não consegue assistir uma pornografia, entre aspas, na masturbação, na pornografia, olhar e falar, isso aqui podia ser minha filha, isso aqui podia ser minha mãe, isso aqui podia ser meu filho, meu pai. A pessoalidade da pessoa está esgotada. É como Adão e Eva ali, na hora que eles, antes do pecado original, Deus apresenta a Eva para Adão. Adão fica em êxtase, a partir do corpo ele consegue aprender a realidade da pessoa, e não, ele não fica preso numa parte do corpo, de objetificar o corpo, ele fica, porque não tinha concupiscência. Então, se a gente for ver, a pornografia destrói nossa capacidade até de olhar as pessoas como pessoas e não como coisas, né? Então, quanto mais o vício da pornografia vai deteriorando a gente, a concupiscência vai deixando nosso olhar objetificado. A gente trata as pessoas como fossem coisas, né? E a gente acaba pegando as coisas também como se fossem realidades amáveis, né? Começa... Além dos males físicos, né, Maricela? Que a Ejaculação pornografia precoce, vários... psicológicos também, né? Sim. Essa questão da testosterona, né? Você não tem a produção normal de testosterona, tem muito problema. E além de que a pornografia ela é feita para vender, né? Ela não é uma realidade. Então, assim, ela também tem uma questão da tolerância, né? Ela sempre vai pedir algo mais exótico, mais esdrúxulo, porque é como as drogas, né? Aquele estímulo pequeno já não vai fazer o mesmo efeito no futuro. Eu gosto bastante quando a gente vai estudar esse tema da pornografia, do Marquês de Sade, né? Uma das psicopatologias é o sadomasoquismo, né? E Marquês de Sade, em homenagem a ele, é o título dessa doença. Porque ele ficou preso na época da Revolução Francesa e ele escrevia contos eróticos. Ele foi um dos precursores assim, dessa temática que hoje também está muito em alta, né? E ele morreu na prisão no sentido masturbatório. Ele foi se masturbando até criar feridas, infecção e morrer. Então, aí você vê que tipo de prazer que encontrava naquilo? Nenhum. O vício é sempre isso, né? Ele começa oferecendo para você prazer, depois a última coisa que ele vai te dar é prazer, né? Então, eu deixo uma vez eu vi talvez isso não fique muito claro quando a gente pensa a castidade, ela é o antídoto para manter a gente capaz de amar, experimentar prazer no amor, né? Então, por incrível que pareça, se você não é capaz de ver a castidade na vida de solteiro, na vida de casado, na de celibatário, você não vai experimentar ser amado. Você vai estar toda hora, de alguma forma ou de outra, vendido nisso, né? Eu ia comentar aqui que uma vez eu vi um programa, eu não lembro o nome, não lembro nem aonde que vi, faz muito tempo, né?
mas que mostrava as atrizes, né, desses filmes adultos, né, vamos dizer assim, depois da gravação, mostrava elas chorando, mostrava elas tendo vômitos, né, porque é horroroso, né, e enfim, o lado, como é que eu posso dizer, tinha um termo que eu esqueci agora, mas assim, como que fica a mente, né, de uma pessoa dessa, enfim, hoje parece que já está uma coisa, virou uma profissão, estão tentando fazer com que isso seja normal. Eu não vou entrar nessa questão, né, de se é uma profissão ou não, não é o objetivo nosso aqui, mas apenas colocar, né, que assim, o que a gente vê no produto final não é o que acontece de verdade, né? Muitas vezes muitas vezes não, acredito eu que todas as vezes, né? É forçado, com muito uso de lubrificantes para que aquilo seja dê a entender que é uma relação mesmo que está acontecendo muito e enfim, com aquela intensidade toda e como você lembrou, né? No seu casamento, você tem, no caso do esposo, ele tem só a esposa. Não é como na pornografia que você vai, cada filme você, ou cada vídeo, não sei, né? Você vê uma pessoa diferente, né? Enfim, isso vai abrir também, isso vai fazer um estrago no seu lado afetivo, que talvez seja irreversível, né, Maria Célia? Eu acho que por exemplo, depois como é que você vai querer... tem muita gente que fala assim, mas eu não sinto mais atração pela minha esposa. Poxa, mas você assistiu 1.500 mulheres diferentes e depois você quer chegar em casa e ver a sua esposa como, né... Primeiro que já está tudo errado, como a gente já mostrou aqui, né? Mas, enfim, é muito complicado isso, né? Vale a gente... Pode chamar de irreversível, porque é como tudo, todo pecado, a gente pode restaurar esse imaginário, a gente tem. Só que é tudo uma questão de quanto mais difícil fica, né? E prejuízo vai vir mesmo, a pessoa vai ficar colhendo um tempo tudo aquilo que ele semeou. Agora, quanto antes parar de semear, porque também essa ideia assim, já estou na merda mesmo, deixa eu continuar aqui, também não funciona. Quanto antes você parar com isso, mais chance você tem de viver um casamento melhor, de tentar reconstruir a vida aí de uma forma que você continue manifestando essa graça de Deus e não seja um profetismo falso, né? No sentido de sinalizar, em vez da graça, o inferno, né? Bom, nós já falamos aqui sobre a questão dos atos preparatórios serem lícitos, né? Desde que não envolvam, claro, o perigo, o risco aqui da poluição. Poluição é a ejaculação, né? Nós já comentamos também que o homem precisa terminar no lugar correto, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. E eu coloquei uma citação aqui que eu não fazia ideia, e eu quis trazer, peço licença para vocês aqui, é uma citação mesmo, tá? Eu vou ler como está aqui, ó. É lícito a mulher que não experimentou o prazer completo durante o ato conjugal procurá-lo imediatamente, depois com toques próprios ou do marido. Isso é de Antônio Rui Marim, né? Então, vale a gente colocar aqui o imediatamente, tem que ser, né, obviamente, no ato, não pode ser depois do ato terminado, né? E se o homem conclui, obviamente, de maneira correta, né? Eu não fazia ideia disso aqui. A gente estava se preparando aqui para fazer esse podcast e o André me mandou uma aula, né, André, que tem essa citação. E eu achei achei muito que convém mesmo a gente colocar essa citação aqui, né? Porque... Essa citação também está dentro do livro do professor Felipe Aquino, né? Até eu acho que eu tenho ele aqui também. Quem quiser adquirir é bom, porque ele faz um resumo de vários moralistas e cita um pouco de Rui Marins e outros autores que fazem jus a essa questão, porque isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou, né? Da dinâmica sexual feminina e masculina ser diferente, né? Eu nunca vi falar disso, né? Então, eu achei... Claro, nossa, não estou dizendo assim que porque eu nunca ouvi falar, porque eu sou um ignorante mesmo, mas
eu achei muito interessante, né, a gente trazer essa questão, até para que a questão do escrúpulo, né, para que a gente tenha essa informação. Às vezes a mulher não consegue ali achar como é que eu posso dizer de uma maneira melhor aqui, né? O lugar, né? Não, Ou lugar essa não é questão da interessante. curva, né? A curva feminina é longa. Então, às vezes, Sim, isso. É isso que eu então quis dizer. harmonizar as diferenças aí, que por isso que é importante, eu acho que essa questão do matrimônio ser feito para durar para a vida toda, isso é um mistério de Deus muito bonito, né? Porque aí acaba que quanto mais o casamento cresce no sentido da unidade, da comunhão, eles também crescem no sentido da capacidade de realizar um ao outro, né? É isso aí. Maria Célia, eu não tenho como te agradecer, né? Até estou falando na real mesmo, até pelos presentes aqui, os livros que ela presenteou a gente aqui, a disponibilidade dela, ela já foi tentar gravar esse podcast, como eu disse, né, numa vez anterior, e agora está aqui de novo, né? Eu não tenho como te agradecer, mas te agradeço imensamente, né? Vamos. Mas eu acho que nesse sentido você fique tranquilo, porque eu Ah, acho que quando você consegue abrir esse espaço para mim exercer uma realidade que para mim é vocacional, eu sou mais grata que vocês. não, Ô, eu. Léo, eu queria fazer uma pergunta para ela. Ah, sim, pode. Ô, Maria Séria, na história da igreja, eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão casamento josefino. Já. Qual a sua opinião sobre o tema? Porque na história da igreja houve casais que, quando não podiam mais ter filhos, exerciam o casamento josefino. Houve outros casais que faziam opção do casamento josefino depois da consumação. Até mesmo os pais de Santa Teresinha, eles ficaram 9 meses com o casamento josefino. Aí eles teve um bom sacerdote que falava da importância dos filhos, e por causa disso nós temos hoje Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu Qual a acho sua que opinião? Qual a sua opinião? Porque eu acho que, para os tempos atuais, eu não aconselharia um casal a tomar essa posição, a não ser se o casal fosse muito virtuoso. Qual a sua opinião sobre o tema? Mas eu acho que essa pergunta é muito pertinente, né? Porque a gente até da outra vez conversou um pouquinho, porque isso entra muito na realidade do escrúpulo, né? Porque Sim. eu acho que o casal Martin faz um bom exemplo disso, e eles fazem uma alusão a esse tema de uma forma que Deus vai revelando para a gente a vontade dele aos poucos, né? Você vê o casal Martin, eles tinham a ideia de que eles iam um para o convento e outro para o mosteiro, né? Para ser padre. E quando vê, se descobrem vocacionados ao matrimônio. Só que Sim. nessa descoberta foi uma coisa recente, né? Eles casaram e pensaram, ó, se eu quero a santidade, então eu vou viver um casamento josefino, porque aqui eu vou estar entregando para Deus o melhor, que é a sexualidade. E eles arrumam um confessor, né? E esse confessor, de forma muito didática, percebe o escrúpulo, né, que eles carregavam, e explica para eles, vai orientando eles que os filhos são um dom de Deus, que o matrimônio, a sexualidade, se eles estivessem na vida celibatária, é uma entrega, mas se eles estão no matrimônio, viver outra coisa, eles de alguma forma criam uma dicotomia entre duas realidades, que essa comunicação atinge uma certa distorção, né? E além disso... o casamento josefino, ele é exclusivo para José e Maria. Porque exatamente. ela é ao mesmo tempo virgem e mãe, ela é a única. Exato, exatamente. Nossa Senhora. São José exatamente. Também, pai adotivo de Jesus, tem um mistério em cima desses dois, e a gente não pode ser soberbo de achar, eu vou ser igual São José. Exato. E além disso, pode gerar motivos de tentações, né? É uma realidade. Tirando até isso, né? Porque isso também é uma realidade intrínseca à realidade. Mas tirando até isso também, você pode ir atrás das pessoas que vivenciam, tentam viver essa experiência. Você vai olhar a visão da sexualidade dessas pessoas está errada. Uma visão errada, sim. Não consegue perceber o mistério de Deus em torno dessa realidade natural. Né? Acabam separando. Isso vem, a gente até conversou aquele dia lá no making off lá, né? Isso vem muito também daquela questão dos neoplatonistas, né? A filosofia de Platão, que tentava, em detrimento, fazer uma dicotomia entre corpo e alma, né? Se tudo relacionado à alma fosse o bom, e tudo com o corpo fosse ruim, mal, né?
Então, isso Exatamente. fica conectado nessa visão do casamento josefino. Por quê? Porque a vocação de Maria e José eram adentrar as duas vocações, e Deus deu a eles essa missão, mas não deu mais para ninguém. Exatamente, né? Perfeito. A E Virgem além Maria disso, concebida sem pecado, nós não. exato. E além disso, você tocou num ponto interessante, porque a alma e o corpo são importantes. Nós somos corpo e alma. O corpo é tão importante. O que ele diz sobre essa questão da dicotomia, né? O Papa, ele é conhecido hoje como um personalista integral. Por quê? Porque ele pega essas realidades da dicotomia e o personalismo tenta mostrar que a saúde emocional das pessoas, saúde no sentido inteiro, eu estar saudável, quer dizer que eu estou integrado. Porque a Exatamente. integrou, ela tentou separar as realidades do corpo das realidades da alma. Então, quanto mais são e santo a gente está, mais integrado a gente está. Perfeito. E só para recordar que o corpo é tão importante que o corpo vai ressuscitar no último dia. Então. Feminino e masculino, ainda tem mais essa. Exatamente, isso mesmo. Porque lá no céu eu serei homem e as mulheres serão mulheres. E isso é muito importante reforçar. Porque nós não somos gnósticos, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que acham que a alma é prisioneira do corpo. Não, a alma e o corpo são importantes. É a mesma questão que Santo Agostinho traz quando ele sai do maniqueísmo, né? Sim. Essas ideias agnósticas que estão muito presentes nessas falsas doutrinas, né? E está muito presente também no protestantismo, né? Anglicano. Sim, exatamente. E calvinista, né? Por exemplo, vai se contar que na história de Martinho Lutero, ele sentiu o cheiro da carne na sexta-feira, que era as dias de abstinência. Para Martinho Lutero já era pecado. Então, eles atraem essa visão meio puritanista, né? De ver pecado ou não tem pecado, né? Se a gente olhar a história de Lutero e Calvino, né? Está muito impregnada disso. Por isso, o protestantismo americano tem até um movimento chamado puritanista, né? Então, se olhar na história do protestantismo, eles até enaltecem isso como uma característica própria do protestantismo. É uma pena que isso também infiltrou muito dentro do catolicismo, né? Sim, exatamente. Eles já nascem do escrúpulo, parece, né? Porque... e eles já nascem também com essa questão da culpa desajustada, né? A história de Martinho Lutero conta que queria se confessar quando ele era católico, ficava 6 horas se confessando por causa de escrúpulos. E isso é um plano, entre aspas, espiritual do diabo para nos confundir, né? As pessoas que tentam buscar isso, mas estão muito soberbos, né? Então, a gente tem de humildade aí para baixar o tupete, né? E saber que a gente é concebido sem pecado e que também, nessa realidade, a gente também está diante da graça e da misericórdia de Deus mais do que da nossa capacidade de ser santo, né? Muito mais responsabilidade de Deus do que conquistar ela a ferro e fogo, né? Exatamente. Eu falei também da questão de buscar a igreja, buscar os documentos que vêm da igreja, as fontes, né, para que a gente possa se... Sim, eu acho que quando eu escrevi o primeiro livro, eu gostei muito usei uma referência do Chesterton, né? Quando ele escreve a biografia de São Tomás de Aquino, ele fala, gente, eu vou escrever uma coisinha aqui simples, mas para vocês buscar coisas melhores, né? E eu fiz isso no meu também, escrevi um livrinho simples sobre teologia do corpo primeiro, querendo só passar uma aguinha com açúcar na boca das pessoas para elas ir atrás das fontes originais, né? E essa é a ideia da gente, talvez, aqui também, né? Gerar essa curiosidade das pessoas para ir atrás da verdade, da graça, da riqueza que brota da nossa igreja no sentido de doutrina, até de coisas que tem a ver com a nossa vida, né? Maria, sério, uma última pergunta. Muitos católicos pensam assim, vocês estão falando isso, mas qual documento que está isso? Eu quero um documento que me mostre isso. Como responder para essas pessoas? Então, na verdade, quando a gente fala em documentos, né, a gente tem bastante, só que eles estão mais... No documento, às vezes, não dá tempo de pôr todas as razões. Por exemplo, a Humanae Vitae é uma encíclica pequena, sei lá, no máximo 11 páginas, né?
Mas aí você vai atrás do documento, você vai saber só o que é o certo e o errado. Agora, a doutrina tá dentro dos textos. Vamos supor, teologia do corpo, né? Se você olhar, são 700 páginas, né? São 333 catequeses. Então, tem lá uma riqueza enorme, né? A gente falou do Rui Marris, né? Mas ele também tem obras maravilhosas, sim. Garrat Lagande também, que foi um professor tomista do Papa João Paulo II. Assim, tem teóricos maravilhosos, mas se a gente quiser também ir para o mais simples, esse livro do professor Felipe Aquino também eu penso que é bem didático, para quem é leigo, quer entender mais simples. Esse livro do professor Felipe Aquino e do Padre Léo, para mim, é bem introdutório. É um livro que dá para qualquer pessoa ler, sem ter nenhuma bagagem filosófica e teórica assim mais profunda. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, pessoal, os livros que foram citados. Deixa eu até pegar aqui, peraí. Os livros que foram citados aqui, eu vou colocar aqui na descrição para que facilite. Ah, sim. Agora do Padre Léo tem também, só que eu não estou sabendo onde que está aqui. Mas é Sede Fecundos, né? Agora eu não tive a chance ainda de mostrar para vocês, né? Esse aqui é aquele que está esgotado, ó. Qual que é o nome desse? Psicologia da Sexualidade e da Moral. Esse aqui é a minha tese de mestrado no Instituto Personalista de Madrid. Ah, sim. Mas e esse tem planos para ter mais edições aí? Ou como Nossa, eu tenho que vender esses infantis aí, pelo menos cobrir os gastos. Ah, tá aí, gente. Então vamos lá. Então vamos comprar os livros aí, para que a gente possa ter mais. O pessoal adquire aí, quando eu conseguir vender tudo, quem sabe eu consigo publicar de novo os outros que estão esgotados aí. Show. André, tem mais alguma consideração? Não, eu quero agradecer a Maria Célia, né, por essa live que foi muito enriquecedora para todos nós. Maria Célia, acredite... Tem outras aí, né, do Veritas Cast, a gente faz essa parceria aí de evangelizar e clarear os corações aí que estão atribulados aí, né? Isso. Eu falei antes de começar aqui que o Veritas é da Maria Célia agora também, né? Ela tá... Mas vocês escolheram um nome bom, né? A verdade, né? Então é isso mesmo, a gente vai... Foi ideia do Jean, você acredita? Aí, ó, a gente vai caminhando, porque de fato Deus vai se revelando aos poucos durante o caminho, né? Como os discípulos de Emaús, conforme a gente vai dando passos aí, a verdade vai se revelando, e a gente, como Edith Stein fala, buscar a verdade é buscar Deus, né? Eu ia zoar o Jean, mas é brincadeira, o Jean, ele é ponta firme mesmo, mas foi a inspiração dele, o nome, né? E, enfim. Olha, a gente agradece mesmo, de verdade, mesmo, Maria Célia, porque é um conteúdo aqui que você trouxe para nós, com uma sabedoria que a gente não conseguiria, né, de maneira alguma. Então, eu acredito que muito enriquecedora, né, as tuas falas, e, enfim, louvado seja Deus mesmo por esse Veritas, que a gente sofreu tanto para conseguir gravar, mas conseguimos, graças a Deus, né? Você tem mais alguma consideração que você queira colocar aí? Não, só agradeço também, espero a gente poder divulgar bastante aí esses temas, né? Que são, como a gente falou, assim, talvez um pouco mais raros nos podcasts da vida, né? E até para nós cristãos a gente vê que nem todo mundo está disposto a adentrar esses terrenos. Às vezes as pessoas precisam, assim, às vezes não tem muita coragem, e talvez é isso que você falou também, para entrar também precisa de um certo domínio de terreno, né? Não dá para a gente sair falando coisas assim pelas tampas. Então a gente fica feliz de que seja divulgado, de que muitas famílias, pessoas possam aproveitar esse conhecimento, transformar isso em vida, né? Uhum. E que seja também cura, né, para muitos relacionamentos, para muitas pessoas que talvez estejam, né, tenham essas dúvidas, né? Enfim, foi muito enriquecedor para mim também e certamente para as pessoas que estão assistindo, né? Então, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. E que Deus abençoe, né? Que Deus ilumine sempre, que esse caminho ele é gradual, né? E a gente tem o costume de falar aqui no Veritas,
aquilo que a gente errou, por favor, nos corrija aí nos comentários, né? Mas hoje eu quero falar mais de mim, né? O que eu errei aqui, porque a Maria Célia, ela de fato tem Não, pode criticar a gente conhecimento. também, pode pôr areia aí que tem um denso conhecimento. Né? Então é isso. Muito obrigado mesmo. A gente fica por aqui e até mais. Até o próximo, se Deus quiser. Um abraço.